E aí, pessoal, eu não me atentei com o tempo na parte 1, acabou encerrando aqui abruptamente, mas a gente estava falando de Option Pane aqui, que é o alert do JavaScript. Aqui no Java você tem esse artifício para executar uma caixa de mensagem de comunicação com o usuário. Então, alguns pontos. Dito isso, vamos investigar agora o painel Busca Atividades. Ele também já tem a montagem aqui dos filtros, né? O painel de filtro, capturando os valores das atividades. O filtro está funcionando. Tem um monta painel botões, botão selecionar funcionando. Tá, o listener está habilitado para esse botão, para excluir também. Então, se você quiser excluir uma atividade, já está aqui. Clicar no botão excluir. Ele tem um listener. Então, todo botão, todo objeto que a gente deseja, né, que ele responda uma ação esperada, um comportamento esperado, a gente tem que adicionar um listener e programar, né, o Action Performer aqui, programar a lógica para esse botão funcionar. No caso de excluir atividade, bem parecido com o salvar, tem uma classe criada internamente aqui para montar um objeto de atividade, pegar os dados da atividade que será excluída, verificar se não está nulo, confirmar a exclusão, o de Option Pane de novo funcionando com o Show Confirm Dialog, um outro método para interagir com o usuário, já espera uma interação do usuário. Se o usuário confirmar, ele vai excluir a atividade, vai passar, o gerenciador vai excluir a atividade e atualizar a tabela com os dados atuais. Ok. O que mais a gente tem aqui? Também tem a classe selecionar. Aqui já foi montado um listener, né, uma classe listener que implementa a interface listener, então está mais robusta. Não tá direto, então a gente percebe aqui que está até diferente mesmo, né? Aqui no botão selecionar tem um add action listener montando aqui uma instância dessa classe selecionar listener. Então essa classe, ele monta a classe implementando aquela interface, e aqui obrigatoriamente então ele tem que implementar o Action Performer e programar as ações aqui. Então, ele monta uma atividade, um objeto de atividade complementar, verifica se não está nulo, né? Se estiver nulo, ele dá a mensagem selecionar uma linha, e aí ele pega aquela atividade selecionada e envia, né? Faz um set de atividade para enviar os dados para o painel de cadastro. Basicamente é isso. Então, atividade table model é aquela mesma, agora com... Tem aqui o get atividade, retornando a linha, e o set atividades, recebendo a atividade, adicionando, recebendo a lista e adicionando esse objeto, esse atributo aqui, que são as atividades. A gente tem o model, no model continua o enum da situação, o gerenciador de atividades, seria aí nosso controller. As ações implementadas, então agora ele tem aqui o gerenciador. No gerenciador tem o get nova atividade, o salvar, incluir ou atualizar a atividade, excluir a atividade. Então já tem aqui as ações. Na atividade complementar, mesma coisa que já tinha. E aqui na DAO, na atividade list, a gente tem as atividades. Agora a gente tem um contador. É muito importante a gente prestar atenção agora nesse contador.
Esse contador começa em 1, cada vez que ele adiciona uma atividade, ele soma 1, então a atividade vai ter 1, ele vai somar 1, 2, e na verdade ele vira 1 mais 1, 2, então o próximo é 2, 3, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque ele, ele faz a soma depois que ele usa o elemento. E aqui a gente tem o incluir, atividade diferente de nula. Ele adiciona 1 no contador atual, no ID, e faz a adição da atividade na lista de atividades. O atualizar, verifica se não está nulo, faz um for para verificar, conseguir pelo ID, identificar qual é a atividade que ele deseja alterar e carregar, retornar essa, montar, né, fazer um set aqui nas atividades dos dados para serem atualizados. O excluir, recebe atividade para exclusão, se não tiver nulo, remove atividade da lista de atividades. Get por ID, né, para pegar o elemento pelo ID, então ele recebe o ID, vai procurar na lista de novo, igual no alterar, faz o for para percorrer a lista de atividades e encontrar. E get por tipo, aí ele vai pegar aqui uma lista de atividades complementares, fazer o for e filtrar aqui pelo tipo. Ele carrega uma lista de atividades filtradas por tipo. Então é isso. Que seria o service e o repository. A gente vai ter no futuro. Hein? Então, se a gente pegar agora aqui o telecontrole de atividades e executar, a gente investigou todo o código, tentou explicar, né? Fazer uma explicação bem mais rápida que sala de aula a gente tira dúvidas. E agora aqui é o seguinte, né? Você tem agora a tabela trazendo, já tinha as atividades, mas ele pode filtrar, como foi mostrado lá, né, pelo tipo. Ele filtra. Curso, por evento. Não tem nenhuma iniciação científica, cultural, tem 2. Todos não tem filtro. Então agora a gente consegue selecionar das linhas, né, que fazer a seleção. E quando clica no botão selecionar, ele pega os dados daquela linha que você selecionou e transfere aqui para o painel cadastro. Okay. E também você pode agora aqui, se você clicar em salvar, ele vai salvar os dados de volta. Então se eu alterar aqui monitoria para aula, clicar em salvar, ele substitui, salvar funcionando também. Cadastro novo, ele limpa, monta a data de hoje aqui, zero. Você pode adicionar uma nova atividade, salvar, e adiciona uma nova. Então, todos os listeiros funcionando. Agora, qual é a... Então, eu cliquei aqui no Superman e selecionei. Ele vai alterar, vai pegar os dados do Superman. Superman versus Batman. Eu escrevi aqui. Me arrependi. Qual o desafio que o professor propõe? A gente utilizar esse botão cancelar para desfazer as alterações. Troquei o evento, mas me arrependi. Eu fiz algumas trocas, mas não eram essas trocas. Então o botão cancelar, enquanto eu não salvar, persistir aqui, o botão cancelar pode funcionar como um Ctrl Z, né? Arrependimento. Então, esse é o... Vamos ler aqui o enunciado junto. Então, na classe, painel cadastro atividade, implemente o listener de ação, act listener, no botão cancelar, btn cancelar. Então, vamos lá no painel cadastro atividade.
Estou aqui. Aí ele fala para a gente procurar o btn cancelar. Já tem até um comentário dele aqui. E ele sugere que a gente implemente o listener, como a gente viu implementado em outros botões que a gente já viu aqui na aula. Então, basicamente, aqui ele termina utilizando a classe anônima, de modo a chamar o método setAtividade, passando a atividade atual e desfazendo assim as alterações realizadas no padrão de cadastro. Então ele está falando o seguinte: a gente tem que vir aqui, btn cancelar, ponto, add action listener, new action listener, viu que a gente vai ver que tem um erro. Esse erro eu coloco o mouse em cima, add unimplemented methods, quer dizer, adicionar métodos não implementados. Aí ele adiciona o action performer. Esse argumento eu posso chamar de event. É um evento. Em outro lugar aqui ele chamou de e só, mas é um evento. E aqui, dentro do action performer, eu vou fazer então aqui btn cancelar.set enable false. Eu vou desabilitar o botão enquanto eu cancelei. Vou fazer a chamada do set atividade, como ele solicitou, passando a atividade. Passando essa atividade aqui, ó. Atividade complementar, que é a atividade atual que está carregada. A gente passa a atividade e faz o btn cancelar.set enable true. Se você tiver dúvida, estou com dúvida, como é que eu monto o Action Performer? O que ele sugere? Que você investigue aqui o salvar a atividade. Aqui ele fez a mesma coisa, add action list, né? Tá. Então a gente pode olhar, devemos olhar aí para os exemplos já montados. Essa é a atividade atual. Vamos ver se funcionou então. Então a gente vai dar o play. Já tinha um aberto. Vou fechar os dois aqui. Olha esse cuidado que a gente tem que ter. Aí. Então eu vim aqui, escolhi 5 monitoria, selecionei, apaguei, me arrependi, cancelo e ele volta os dados da atividade que foi montada. Ok? No próximo vídeo a gente vai ter mais um vídeo, então. No próximo vídeo a gente vai fazer a segunda parte do exercício.